Gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 5. Livro de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1 mesmo. Todos acharam? Amém? Mateus 5, versículo 1. Diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados. Vamos ler novamente? Diz assim, versículo 1: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados. Fechamos nossos olhos. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Deus, nós estamos diante, ó Pai, desse texto tão maravilhoso que é o Sermão do Monte. Eu lhe peço, ó Deus, que o Senhor nos dê, Senhor, o entendimento, que o Senhor, Pai, receba os nossos corações, a nossa mente, e que o Senhor fale conosco, abra os nossos olhos, abra, Senhor, o nosso entendimento. É o que nós te pedimos, Pai, não somente nesta noite, mas por todo o tempo em que nós estivermos aqui falando sobre este assunto. Eu lhe peço, ó Deus, que o Senhor fale conosco, mude os nossos corações, Senhor, liberta-nos de todo o mau entendimento, Senhor. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Bom, esse texto, aí no versículo 3, ele começa dizendo, bem-aventurados. O que quer dizer bem-aventurados? Bem-aventurados é uma expressão usada por Jesus que ela culmina com o quê? Com a vontade de todos os habitantes da terra. Todos nós queremos ser felizes. Não há um habitante na terra que eu imagine que não sonhe em ser feliz. E essa expressão que Jesus colocou aqui, bem-aventurados, quer dizer mais que feliz. Alguém que tem uma felicidade maior do que ele poderia imaginar. E essa é uma vontade de todos nós, sermos felizes. E, se possível, uma felicidade permanente e em grande escala. Todos nós queremos ter um bom emprego, todos nós queremos ganhar bem, todos nós queremos ter uma família sadia, todos nós queremos ter um convívio social sadio, todos nós queremos ver os nossos filhos crescendo, se formando, sendo boas pessoas, casando, tendo filhos. Essa é a vontade de todos nós queremos isso. Todos nós queremos ser felizes. Essa é a vontade de todos. Mas como obter esta felicidade? Como nós podemos obter essa felicidade? Num mundo onde o egoísmo impera, onde a depressão destrona a autoestima de qualquer um. Se vocês não sabem, a depressão, ela está sendo considerada como uma das maiores enfermidades que estão assolando, porque através da enfermidade, dessa depressão, aparecem suicidas. Hoje eu estive vendo uma reportagem falando sobre a depressão pós-parto. Mães podem chegar até a matar os seus filhos. É algo que está devastando, e ela vem de uma forma sorrateira, ninguém percebe. Quando você vê, ela já tomou conta. Eu já vi várias vezes, você vai entrar no trem, tem pessoas que ficam ali, entro, não entro, entro, não entro. Pessoas que têm medo de entrar dentro de um trem, têm medo de entrar no metrô, têm medo de entrar num elevador,
fobias. E essas pessoas não conseguem obter a felicidade. Como que nós podemos obter uma felicidade tamanha como essa que Jesus falou, onde o ter supera o ser? Aquilo que eu tenho é muito mais importante do que aquilo que eu sou. O que você tem interessa mais para o mundo do que aquilo que você é. Como que a gente pode obter uma felicidade tamanha onde as pessoas não são estimadas pelo que têm? As pessoas olham para nós e não pouco importa quem você é, importa o que você tem. E as pessoas são valorizadas não pela sua moral, mas pela sua capacidade de articulação. Hoje, você ser moral quase não está tendo valor. Hoje eu vejo os rapazes procurando namorada, pouco importa se ela sabe cozinhar, se ela sabe lavar, se ela sabe passar, isso não importa mais. O que importa é o corpo que ela tem, é o tamanho do cabelo, se ela é descolada. É isso que está importando hoje. Eu fico com dó hoje dessa nova geração, que as moças estão procurando rapazes e vai para a noitada, fica junto e pronto, acabou. Às vezes o rapaz não trabalha, não tem nem vontade de trabalhar, é um picareta, um cara de pau. E é assim que essa molecada hoje está crescendo. E aí você olha que a valorização do ser humano hoje não está sendo mais moral. Você ser moral hoje não tem mais valor. E aí nós estamos nesse mundo, nós que lutamos ainda pela moral, que Deus ele instituiu para nós que vivamos a verdadeira moral. E aí como que nós vamos ser felizes num mundo que não dá mais valor para a moral? Onde alguns têm suas fortunas adquiridas através de subornos, desvios. Olhamos aí como que está hoje a situação do país, calamitosa, vexaçosa, é uma vergonha o que nós estamos vivendo hoje. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, eu sempre tenho falado para minha esposa, eu estou vendo a mão de Deus operando. Porque se você for ver bem, aqueles que se macumunavam, aqueles que sempre andavam juntos, aqueles que para roubar sempre caminhavam juntos, hoje eles estão se degladiando. Se você for olhar nas vitórias que o povo de Deus teve, isso aconteceu. Que Jesus falou assim, ó, você vai, os levitas iam ir à frente e eles iam louvando. Quando chegava lá, no meio da luta, as pessoas estavam se matando entre elas. E hoje está acontecendo a mesma coisa. O Eduardo Cunha querendo destruir a vida da Dilma, a Dilma querendo destruir a vida do Eduardo Cunha, o Eduardo Cunha que andava junto com o presidente do Senado, que andava junto com o vice-presidente, já não estão mais juntos. É cada um para si agora, cada um tentando livrar o seu. E da onde surgiu isso? Lá daqueles homens, Sérgio Moro. Irmão, vocês já prestaram atenção? Deus preservou esses homens com moral, porque se eles não tivessem moral, se eles tivessem o nome sujo em qualquer coisa, já teriam tirado eles. É porque não encontraram nada na vida do Sérgio Moro, é porque não encontraram nada na vida daquele promotor público, daquele promotor federal, aquele procurador, é porque eles não estão devendo nada. Deus separou esses dois homens, conseguiu separar ainda uma instituição como a Polícia Federal, que está conseguindo destruir a imoralidade. Para mim, isso é obra de Deus. Deus está trabalhando. E Deus está querendo nos dar uma chance de pensarmos. Está chegando aí as próximas eleições. Eu assisto todo dia o que está acontecendo no Senado, o que está acontecendo na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque na próxima eu sei quem eu vou votar.
Deus está nos dando a oportunidade de abrir os nossos olhos, porque não tem como ser feliz com tudo isso que está acontecendo. Pessoas que estão ganhando fortunas adquiridas através de subornos, de desvios. Pessoas estão morrendo nas filas de hospitais. Nós estamos, nossos jovens aí brigando lá por causa de merendas. O que está acontecendo? Estão roubando das merendas. E aí eu pergunto, como sermos felizes? Como obter essa felicidade que Jesus falou no meio desse mundo? As faltas de medicamento nos postos, tudo isso está acontecendo, e as pessoas ficando ricas em cima de tudo isso. Como obter essa felicidade? Nesse estilo de sistema, onde aqueles que estão à frente das instituições formadas por Deus estão do mesmo jeito. Olha para as igrejas. Hoje eu vi lá no meu Facebook o apóstolo da Igreja Mundial lá do Poder de Deus num jato, tirando mó baratinho, selfie com a mulher dele comendo batatinha. Irmãos, Jesus falou assim: se você quiser me seguir, eu não tenho aonde recostar a minha cabeça. O homem tem jato, tem helicóptero, ele não chega numa pregação com um carro de menos de 500 mil reais. Qual é a diferença desses homens que estão tendo subornos para as pessoas que estão na mesma instituição que nós, fazendo a mesma coisa? E aí você vai e olha as pessoas que estão dentro daquela igreja, as pessoas com todo amor e carinho, elas, por devoção a Deus, por fé, elas dizimam, elas ofertam com todo carinho, achando que aquilo que Deus falou vai acontecer. Traga o seu dízimo e a sua oferta para que haja mantimento na casa do Senhor. E o que está sendo feito? Comprando-se fazendas, comprando-se jatos, comprando-se carros de 500 mil reais. Isso tudo com o dinheiro da oferta, dinheiros que entram na casa do Senhor para que haja mantimentos. Qual é a diferença que está tendo daqueles que estão lá na Câmara dos Vereadores? Nenhuma. Não tem diferença. Como que a igreja, como que nós vamos ser felizes passando por todo esse mal, até mesmo na instituição que Deus deixou? Esses que estão à frente das instituições formadas por Deus estão do mesmo jeito, com pensamentos umbilicais, olhando cada um para si. Você não vê uma igreja ajudando a outra. Só semana passada eu fiquei sabendo de 2 igrejas que estão para fechar. Quem é que está pensando em ir lá ajudar? Qual é a igreja que vai se ajuntar para que aquelas não fechem? Porque cada um está olhando para o seu umbigo, se fartando em impérios e se regalando em fortunas às custas daquilo que Deus deixou como amparo para os desvalidos, para os pobres, para as viúvas, para os órfãos. É isso que está acontecendo hoje, até mesmo entre nós. Como ser feliz, ou melhor dizendo, mais que feliz, tendo como pano de fundo essas situações que acabo de falar aqui, sem contar em particular a situação em que se encontra o nosso país, tudo isso que nós estamos vendo aí. Como ser feliz? Existem 2 maneiras que Deus nos comprova que podemos ser felizes. Primeiro, participar do egoísmo junto ao sistema desse mundo. Uma é a gente se ajuntar. Não posso vencê-los, vou me juntar a eles. Porque, de acordo com aquilo que a gente aprende aí no mundo, quem tem é feliz. Se nos ajuntarmos a eles, teremos, sonegaremos. A gente
deixa de dizimar, a gente deixa de ofertar, é dinheiro que vai sobrar para você. E muitas vezes a gente acha que se eu deixar de dizimar e eu deixar de ofertar, as coisas vão acabar na minha vida. Eu conheço pessoas que saíram da igreja, não dizimam, não ofertam, nem vêm mais, mas estão com a vida boa. O que eles perdem? O que na verdade eles perdem de muito maior do que simplesmente ofertar? Perdem a oportunidade de ter intimidade com Deus, de poder fazer aquilo que Ele pede. E aí as pessoas estão lá fazendo e achando que está tudo bem. Por quê? Porque o que mais importa é o ter. Então, uma das questões que a gente pode ter para ser feliz é se juntar a eles. A outra é participar do convite de Jesus Cristo, de ter uma nova nacionalidade, a celestial, onde pela qual a felicidade é regida por outras fontes. E é isso que podemos aprender neste sermão, a ser feliz na ótica celestial. É a outra maneira de sermos felizes. Mas aí, eu vou continuar nesse mundo, vamos permanecer. Mas é a oração de Jesus Cristo no livro de João, capítulo 17. Senhor, eu não lhe peço que os tire desse mundo, mas eu peço que o Senhor os livre do mal. Essa é a maneira de sermos felizes, de conseguir olhar para todas essas situações e buscar uma felicidade que não depende de nada que tem neste mundo. Você já foi alguma vez visitar pessoas cristãs que estão passando pela pior doença? Que você chega lá e você vai já pensando, meu Deus, como é que eu vou encontrar aquela pessoa cancerígena ou com AIDS, sei lá. E você chega diante dessa pessoa que tem esse problema, e você chega lá, ela está com um sorriso nos lábios, quebra as nossas pernas. Você chega lá achando que vai encontrar uma pessoa no estado deplorável, e chega lá, você vê uma pessoa com a moral, com a alegria interna, que a gente não consegue entender. Por quê? Porque ela está fazendo parte desse novo sistema que Deus nos deu. A felicidade não está ligada ao ter desse mundo, ela está ligada naquilo que Deus nos deixou. É uma pessoa transformada, mudada, que ouviu o que Deus tem, ouviu o que Deus diz. Irmãos, esses textos que nós vamos meditar aqui, o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, eles têm 111 versículos. São 111 versículos. É com certeza, junto com o livro de Romanos, um dos textos mais estudados em toda a Bíblia, em todo o mundo. É o Sermão do Monte e o livro de Romanos. São os livros mais estudados, porque aquilo que eles têm, o conteúdo deles é fortíssimo, é muito grande, é muito extenso, é de uma transformação maravilhosa. Mas eu vou procurar fazer com que a gente entenda de uma maneira bem simples as coisas que Deus tem para nós nesse Sermão do Monte. Antes de entrar propriamente dito no Sermão do Monte, nós precisamos entender o todo, o porquê que Jesus passou esse sermão. Nós precisamos entender qual era a intenção de Jesus Cristo. Nós precisamos entender como que estava a religião naquela época. A gente precisa entender como que estava a política naquela época. Porque eu só vou poder partir para o particular de cada versículo, de cada estudo no Sermão do Monte, quando eu entender toda a situação. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos entender a situação daquela época, para que a partir da semana que vem a gente possa entrar propriamente dito no Sermão do Monte. Olha,
Eu quero falar aqui sobre, em primeiro ponto, o mundo político daquela época. O que estava acontecendo quando Jesus deixou esse sermão do monte? O que estava acontecendo na política daquela época quando Jesus deixou o sermão do monte? Na época de Jesus, Roma, ela dominava a maioria dos reinos daquele mundo. Era como na época de Daniel. Na época de Daniel tinha um rei que chamava Dario. E esse rei Dario, olha o que ele fazia. Ele era o rei da Pérsia. E ele, o que ele fez? Ele era rei da maioria dos reinos. Ele tomava posse de todos os reinos. Só que cada um tinha a sua religião. E ele não queria arrumar encrenca com as pessoas. Então o que ele fez? Você pode adorar os seus deuses, desde que você seja cumpridor daquilo que o rei está falando, que o imperador está falando. Que você venha trazer sempre a sua oferta, que você venha sempre cumprir com aquilo que o império está pedindo. Então ele deixava as pessoas estarem adorando os seus próprios deuses. Ele deixava isso acontecer. E isso aconteceu também na época de Jesus. Quando Jesus nasceu, quem era o imperador? Era o César Augusto. Quando Jesus nasceu, quem era o imperador? César Augusto. E ele agia da mesma forma. E aí existia um governador na Galileia. Quem era o governador? O governador era o Herodes. Herodes o Grande. Porque depois dele veio Herodes o Filho. E quem era esse Herodes o Grande? Herodes o Grande, ele era um cara muito cruel, ele era um cara louco. Esse Herodes, ele mandou matar a própria esposa. Ele mandou matar 3 filhos. Foi ele também que mandou matar aquelas crianças na época de Jesus. Ele era um cara doido varrido. Ele era um cara cruel. Só que essas pessoas, elas reinaram até certo tempo. Depois que caiu o imperador César, entrou quem? O imperador Tibério. Esse estava reinando ainda na época que Jesus foi morto. E na época que Jesus foi morto, aí nós vamos ver sobre o governador que todos nós conhecemos, que todos nós conhecemos, que era Pôncio Pilatos. Ele ficou no lugar do Herodes o Grande. E aí, olha só como que estava o pano de fundo da política naquela época. Outra coisa, como ele fazia da mesma forma, você pode adorar o seu Deus. Pilatos era o governador ali da Judéia. A Judéia onde ficava quem? Os judeus. Ali na Jerusalém, Galileia, é ele que comandava. Só que ele comandava o povo, deixava eles adorarem o seu Deus numa boa, só que eles não o permitiam a deturpação da ordem. E foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus estava fazendo o quê? Deturpando a ordem. Segundo quem? Segundo os próprios sacerdotes da época. Por isso que eles chegaram a Pilatos e falaram: olha, tem alguém que está deturpando a ordem. Tem alguém que está se intitulando rei no lugar de César. Por isso que Jesus foi levado à morte. E aí, esses homens que deveriam ser quem? Os guardiões da verdadeira religião, eles estavam mancomunados com a verdadeira política daquela época. E Jesus Cristo, ele estava pregando o Sermão do Monte nesse momento, nessa época, nessa situação. Olha como que estava a política nessa época. Uma outra área que nós precisamos ver era o religioso. Nesta época haviam 4 ordens entre os judeus. Os judeus, eles tinham 4 ordens. É como hoje, a gente vê aí que as grandes igrejas, que são mais tradicionais, que a Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, Assembleiana, Calvinista,
é como se nessa época fosse a mesma coisa. Nós tínhamos lá 4 ordens, 4 pessoas, 4, vamos dizer assim, 4 direções dentro dos judeus. Quem eram eles? Nós tínhamos lá os saduceus, tinha os fariseus, tinha os assêmios e tinha os zelotes. Dentro do próprio judaísmo, a gente encontrava os saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram pessoas da alta sociedade, membros de famílias sacerdotais, cultos, ricos, aristocratas. Esses eram aqueles que sempre chegavam a ser os sumos sacerdotes. Quem eram os sumos sacerdotes? Pessoas de boas famílias, cheias de dinheiro. Eram esses que dominavam. Eram esses que eram os sacerdotes da época. E hoje, vejam bem, quais são os pastores que a gente acha que são mais proeminentes no nosso meio? São aqueles que têm. São aqueles que chegam de carro importado. É esses que nós vamos atrás. Sabe de quem nós vamos atrás? Daquelas pessoas que ministram louvor, que chegam de carro importado, com segurança. São atrás desses que nós vamos. Se hoje nós falássemos assim, olha, o Baruque vai estar lá na Monte Sião sexta-feira, como que estaria essa igreja hoje? Como que estaria? Mas como hoje eu chamei a Renata para ministrar, ela não tem carro importado, ela não tem proeminência. E nós estamos vivendo da mesma forma que era naquela época. Os saduceus, eles eram assim, pessoas judias, pessoas que estavam para guardar a verdade de Deus. A esses, olha só, irmãos, as pessoas que pensavam assim, olha o que Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados os humildes. Irmãos, no meio desse povo, que quando Jesus deu o Sermão do Monte, ali no monte existia todo esse tipo de gente, porque eles queriam saber quem era Jesus, estavam programando uma maneira de pegá-lo. E ali Jesus, olha o que ele diz para essas pessoas proeminentes, membros de famílias ricas, cultas, aristocratas, essas pessoas cheias de dinheiro. Jesus diz assim: bem-aventurados os humildes. Estão entendendo, gente, o pano de fundo aonde Jesus Cristo disse essas coisas? O que isso quer dizer para nós hoje? Que procuramos as mesmas coisas. Nós vamos atrás das igrejas grandes, maravilhosas, portentosas. Nós vamos atrás lá do templo de Salomão, que coisa linda, maravilhosa. Só que um dia eu estive conversando com uma irmã que foi lá, e ela falou assim para mim: você entra, eles te dão uma cartilha, você não pode falar glória a Deus, você não pode falar aleluia, você não pode se levantar, você não pode bater palmas, você não pode fazer nada. E é atrás desse lugar que nós vamos. É lá que a gente acha que está a proeminência do Evangelho. E aí Jesus diz assim: bem-aventurado quem? Os humildes. E aí nós temos uma outra casta de pessoas naquela época: os fariseus. Os fariseus, nos tempos de Jesus, os mais apreciados pela maioria do povo eram os fariseus. Seu nome em hebreu, que era perushim, significa os segregados. Olha só, irmão, como eles eram chamados: os segregados, pessoas que se achavam melhores. Lembra que o pastor pregou aqui? Que tinha um fariseu orando e um publicano. O publicano batia no peito. Sabe o que quer dizer no meio da tradição judia? Bater no peito. Bater no peito é uma questão de humilhação. Você está se humilhando a Deus. E ele batia no peito: Senhor, pobre, miserável que eu sou. E o fariseu dizendo assim: Senhor, graças a Deus que eu não sou como esse aí. E
Quantas vezes nós vimos isso? Não é verdade? No meio do Evangelho. Quantas vezes nós vemos isso acontecendo? Quantas vezes isso permeia o nosso meio? Essas pessoas dedicavam a sua maior atenção às questões relativas à observância da lei. Sabe o que é isso? Eles davam total observância ao quê? À tradição. Lembra que eles condenaram Jesus Cristo por não lavar as mãos antes de comer? Jesus foi comer e não lavou as mãos. Ele falou assim: não, você é um herege, está comendo sem lavar as mãos. E aí, o que Jesus falou? O que contamina é o que sai, e não o que entra. E essas pessoas, era como a Igreja Católica hoje. O que a Igreja Católica diz? Que não precisa, para se salvar, para obter a salvação, não é simplesmente ter a fé em Cristo. Você precisa observar o que? A tradição deles. Você precisa observar a igreja. Você só é salvo através da fé em Cristo e da igreja. Heresia, porque a palavra diz o quê? Que através da fé, se credes, sereis salvos. E esses homens eram iguaizinhos. E olha o que o Senhor diz no Sermão do Monte com os fariseus ali. Ele diz assim: bem-aventurados os limpos de coração. Pessoas que estavam com o coração sujo, manchado. Pessoas que estavam querendo fazer o quê? Obter a atenção das pessoas. Jesus, o que ele diz? Nós vamos ver aqui depois, mais para frente, que ele fala assim: quando forem orar, não faça como os fariseus, que oram nas esquinas, nas praças, em voz alta, buscando a glória dos homens. Ele disse: porque esses já obtiveram. Quando você for orar, entra lá no escondido do teu quarto e fala com o Pai em secreto, que em secreto te recompensará. E aí Jesus diz para esses homens: bem-aventurados os limpos. Olha a encrenca que Jesus Cristo estava arrumando. Ele não estava falando aqui com Zé Ninguém, ele estava falando com a mais alta classe que existia naquela época. Lembra quando Jesus entrou no templo, chutando tudo? Por quê? O que acontecia? O que os sacerdotes estavam fazendo? Jesus ele entrou chutando tudo, porque ele achou que deveria fazer. O que acontecia? As pessoas vinham de longe, traziam as suas ofertas, traziam o que? Um cordeiro, traziam uma pombinha, traziam os seus animais para fazer sacrifício. Quando eles chegavam no templo, olha só, irmãos, os sacerdotes diziam assim: a sua oferta não é boa, a sua oferta Deus não vai aceitar. E aí o que acontecia? Eles deixavam aquela oferta que eles trouxeram lá no templo e iam comprar dos sacerdotes. Era isso que estava acontecendo. E aí a casa do Senhor virou o quê? Comércio. Por isso que Jesus chegou chutando tudo. Por isso que Jesus chegou jogando todas as bancas. Porque as pessoas que vinham com todo carinho ofertar ao Senhor não podiam. Eram roubadas, usurpadas. Esse era o pano de fundo da religião naquela época. E aí hoje, eu estava ouvindo no rádio esses dias, olha o que o pastor estava falando: se você ofertar R$300, você ganha um livro. Se você ofertar 600, você ganha 2 livros. Se você ofertar 1.000, você vai ganhar uma botija de azeite e Deus vai abençoar a sua vida. Quer dizer que eu só posso ser abençoado se eu ofertar R$1.000? É só assim que eu sou abençoado diante de Deus? Tem diferença da nossa religião hoje para aquilo que estava sendo feito há 2.000 anos atrás? Não tem diferença. É por isso que quando Deus colocou no meu coração de estar ministrando sobre o Sermão do Monte, eu falei: Senhor, graças a Deus,
porque aqui nós vamos aprender um pouco da verdade. Eu pedi a Deus: Senhor, me dê palavras para libertar o seu povo dessa religião maligna que estão querendo colocar no meio do cristianismo. E foi isso que Jesus disse para essas pessoas: bem-aventurados os limpos de coração. Uma outra classe que tinha eram os essênios. Quem eram os essênios? Os essênios eram pessoas, assim, de uma forma bem grosseira dizendo, pessoas que viviam nos mosteiros. Eles procuravam guardar a moral daquela época. Mas vejam só a diferença. Jesus, ele fala que nós devemos ser luz e sal aonde? No meio do povo. O Senhor quer que nós aprendamos a verdade para que aqui, no meio do povo, dentro da igreja, no nosso trabalho, na nossa casa, por onde nós formos, nós sejamos sal, nós sejamos luzes. E aí esse povo queria guardar a moral, sabe como? Saindo do meio do povo. Aí, olha o que o Senhor disse. Ele fala assim: para que eu vou acender uma luz e escondê-la debaixo da mesa? O que me adianta vocês quererem guardar a moral mais longe do povo? Vocês precisam guardar a moral dando testemunho no meio do povo. É no meio do povo que nós precisamos. E nós olhamos hoje, irmãos, pessoas que são da casa do Senhor, obreiros, diáconos, presbíteros, pastores, que sabem o que estão fazendo, batendo nas suas esposas. Pastores que estão sonegando imposto. Pastores que estão passando a mão no dinheiro da igreja. Nós temos pastores que são pessoas que deveriam guardar a moral. Eles estão deturpando a moral. E isso acontecia naquela época. Hoje não é diferente. Eu estou tentando colocar vocês, porque a melhor maneira de se fazer uma pregação é eu entender o que a palavra queria dizer naquela época, e a tentar transformar, tentar trazer para nós hoje o que ela causou naquela época, para saber o que ela vai causar na nossa vida hoje. Vejam que esse Sermão do Monte, ele é tão atual naquela época como é hoje. As mesmas coisas que nós estamos passando hoje, foi quando Jesus determinou o Sermão do Monte. E para essas pessoas, esses essênios, olha só o que Jesus disse. Eles que queriam guardar a moral longe das pessoas, queriam sair fora, dizer: ó, vocês são amorais, eu sou moral. Olha o que Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome de justiça. Pessoa que anda no meio do povo sendo justo. Pessoas que andam no meio do povo, que pagam todos os seus impostos. Pessoas que andam no meio do povo e que fazem tudo da melhor forma possível, que tentam traduzir a moral de Deus no meio desse mundo calamitoso que nós estamos vivendo. E aí nós encontramos a quarta parte, que são os zelotes. Para essa parte, a dimensão política desempenhava uma função decisiva em seu posicionamento vital. Estava ligada ao desempenho pela independência nacional. O que eles queriam fazer, os zelotes? Porque nessa época, quem dominava os judeus eram quem? Pôncio Pilatos, era Tibério César. Eles não tinham mais nação. A nação deles foi destruída lá, quando eles foram levados para a Babilônia. Eles não tinham mais nação. E os zelotes, o que eles faziam? Eles queriam voltar com a nação. Eles achavam que o Messias ia vir como? Um senhor de guerra, raiz de Davi, alguém que embanhasse uma espada, que formasse um exército para de novo restituir a nação aos judeus. Por isso que Judas traiu Jesus. Judas não traiu Jesus por causa das moedas.
Judas traiu Jesus com qual intento? Qual foi o intento de Judas em trair Jesus? Eu sei quem ele é, mas parece que Jesus não acordou ainda. Eu vou levar os guardas até ele, porque a hora que ele estiver no meio do problema, Jesus vai acordar, e aí ele vai levantar o povo, e aí nós vamos ser novamente uma nação. E aí quando nós olhamos lá em Mateus 26:50, aonde com um beijo ele traiu Jesus, a palavra diz que Jesus falou assim: com um beijo você está me traindo, você está me entregando. E ele achava que naquele momento Jesus Cristo ia cair a ficha, e Jesus há muito tempo esperando que caísse a ficha de quem? Do próprio Judas. O que aconteceu com o Pedro? Quando Jesus foi preso, ele arrancou da espada e foi para cima. Coração de zelotes, atitudes de zelotes, que vão atrás de tentar conseguir as coisas através da briga. E olha o que Jesus diz para essas pessoas. Olha, irmãos, onde Jesus colocou a mão no formigueiro, no meio dessas pessoas que estavam querendo ganhar as coisas através da briga. Olha o que ele diz: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores. Existe uma palavra na Bíblia que diz assim, que cada um de nós vamos dar conta daquilo que sai da nossa boca, cada palavra. E o Senhor diz que a língua é o menor músculo, mas ele é capaz de matar. Quantas vezes nós deixamos de produzir a paz com a nossa boca, produzindo a dissensão? E muitas vezes estamos matando pessoas com a nossa língua. E aí Jesus vem para você e fala assim: sabe quem é mais que feliz? O manso, o pacificador, aquele que ouve, e mesmo que vai doer, que vai rasgar o coração, ele fala: Senhor, está nas suas mãos, eu não posso fazer nada. Vejam bem aonde Jesus entrou com esse Sermão do Monte. Então, irmãos, vejam o contexto em que é inserido o Sermão do Monte. Em um reino de observações apenas políticas, egoístas, tanto da parte romana como da parte religiosa, o Senhor vem com a ideia que deveriam dar a outra face. Vamos olhar verdadeiramente para nós como cristãos hoje. Quem é que quer dar a outra face? Quem é que quer dar a outra face? O que é dar a outra face? Jesus ele não está falando aqui para você ser um palerma. Jesus não está falando aqui para você ser um saco de pancadas. Jesus está falando aqui para você ser um pacificador. Se te derem na face, não vai adiantar você dar de volta. Se dar a outra face vai ser suficiente para que nós tenhamos paz, dê a outra face. Mas tem até uma brincadeira, no meio evangélico. Jesus falou de uma face, falou da outra, acabou as faces, vamos para cima. Ué, mas já ouviram isso daí? As brincadeiras, que tem no nosso meio. Jesus falou dar uma face e dar outra, acabou as faces, vamos para cima. Isso traduz a verdade que existe no meio de nós hoje. Ninguém quer dar a outra face, irmãos. Dar a outra face é me humilhar. Dar a outra face é eu cair no chão. Dar a outra face é eu fazer o que está no livro de Filipenses 2, que diz o seguinte: veja o próximo maior do que a si mesmo. Sejam como Jesus, que não usurpou do ser Deus. Ele abriu mão da sua glória e se fez homem como nós. Mas nós não queremos sair muitas vezes do nosso pedestal. Ouvi muitas vezes a pastora Cida falando para mim o seguinte: você quer ser feliz ou quer ter razão? É
uma linda frase, emblemática, maravilhosa, vira até um bordão. Mas quem quer abrir mão da razão para ser feliz? É isso que Jesus está falando. Ser mais que feliz no reino dos céus é abrir mão da sua razão, é abrir mão dos esforços da sua mão, é abrir mão dos nossos achismos, da nossa vontade, da nossa verdade, para que seja instalada. Olha a oração que Jesus deixou no Sermão do Monte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Quer ser mais que feliz? A vontade de Deus tem que ser feita. Não tem outra forma. Isso para quem? Para nós que somos convertidos. Essa palavra não foi dita para qualquer pessoa, porque quando Jesus subiu no monte, a palavra diz, como nós lemos lá, que os apóstolos se achegaram perto dele, os discípulos, e aí ele desferiu. Ele falou para aqueles 12. Irmãos, olha o que Jesus disse: vós sois o sal da terra. Para que serve o sal? A pregação que a Mai fez aqui no culto de missões, ela falou sobre o sal. Para que serve o sal? O sal, ele tem um único sentido: dar sabor, e mais um outro: ele serve para resguardar a integridade do alimento. Então olha o que Jesus está dizendo: vocês servem para dar sabor nesse mundo desgraçado que nós estamos vivendo. Vocês são capazes de mostrar que ainda há beleza nesse mundo. Vocês são capazes de manter a ordem ainda em muitas coisas. Mas ele termina, concluindo com a seguinte frase: se vocês não tiverem sabor, só servem para ser jogados fora. E aí, imagine hoje nós fazendo aqui uma reunião de obreiros. E aí, eu como pastor, ou o pastor Lúcio, o pastor Vanderlei, ou os pastores, chegam aqui e falam assim: irmãos, se vocês não servirem dentro dessa igreja para ajudar os necessitados, vocês não servem para nada. É capaz de alguém vir para cima. Foi isso que Jesus falou. Se vocês não tiverem serventia, se vocês não tiverem valor dentro do reino dos céus, vocês não servem para nada. Olha o que Jesus estava falando nesse contexto. Olha onde Jesus enfiou as suas mãos. O Senhor vem com a ideia que deveriam dar a face, andar uma milha a mais que o exigido, onde não deveriam julgar, amar quem os persegue. Como amar quem nos persegue, se eles estão querendo nos destruir? Foi o que os zelotes falaram, foi o que Judas falou: nós precisamos destruí-los. Sabe esses apóstolos que nós olhamos e hoje são uma bênção na nossa vida? Como nós vemos, por exemplo, o apóstolo João, Jesus os despediu para ir pregar. Eles foram pregar, e João foi para onde? Foi para a região de Samaria. Chegou lá, eles não aceitaram. Quando eles voltaram, eles falaram assim para Jesus: Senhor, vamos orar e mandar cair fogo do céu naquele lugar para destruir todo mundo? Essa é a ideia de quem ainda não entendeu a verdade de Cristo. Sabe aquelas músicas que a gente canta? Ah, aquele que não me abençoou vai... como é que fala aquela música? Aqueles que não me abençoaram vão se arrepender. Tem um louvor aí que fala isso. Você que não me abençoou vai se arrepender. Aonde o Senhor, lá em 1 Coríntios 13, fala o seguinte: se não tiver amor, não adianta nada.
pode fazer o que quiser comigo, mas eu te amo. Em Cristo Jesus, é isso que Ele está falando. Irmãos, não adianta nada a gente viver uma vida de ir para a igreja, de fazer todas as nossas questões religiosas e não ter um coração transformado, não ter um coração modificado pela palavra de Deus. Nesse momento o Senhor senta com os seus discípulos e faz a seguinte citação: vós sois o sal. E é o que nós falamos aqui: se eu não tiver serventia para Deus, não tem valor, não tem valor nenhum. Olha o que ele termina em Mateus 5, versículo 20, ele termina dizendo assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. O Senhor diz assim: se aquilo que vocês fazem não for muito maior que as pessoas do mundo estão fazendo, não tem valor, vocês não vão entrar no reino dos céus. E quantas vezes, irmãos, eu falo para vocês, porque como eu vou em várias igrejas, conheço bastante pessoas, as pessoas me procuram, falam comigo por e-mail, por WhatsApp, no Facebook. E quantas vezes eu vi jovens, filhos de pastores, dizendo o seguinte: a minha casa está um inferno, a minha casa está um inferno. Que diferença tem da casa dessa família cristã para uma família que não é cristã? Qual a diferença? Uma vez eu vi na televisão um pastor conversando com um sociólogo, e o sociólogo falou assim: olha, vocês vão ter que aceitar os homossexuais. Aí o pastor, em plenos pulmões, falou: nunca, nossa Bíblia não permite, nós somos contra o homossexualismo, não contra os homossexuais, amamos a vida deles. Aí o cara falou assim, o sociólogo: não, vocês vão ter que aceitar sim. Ele falou: nunca. Ele falou: sabe por que vocês vão ter que aceitar? Porque a palavra de vocês também diz que vocês não devem se separar, e vocês estão se separando. Se podem se separar, vocês também vão ter que aceitar Cristo, vocês também vão ter que aceitar os homossexuais. Calou a boca do pastor, porque o Senhor diz assim: pela dureza do nosso coração é que existem as separações, não é por nenhum outro problema. Porque se você disser assim para mim: eu vou separar porque tudo acabou, está morto, eu digo para você: Jesus Cristo, Ele ressuscita os mortos. Se você diz assim: olha, está tudo gelado, Jesus disse que nos batizaria com fogo. Se a gente diz assim: acabou, não tem mais o que fazer, Jesus diz que Ele é o alfa e Ele é o ômega, que o que Ele começa, Ele termina. É por causa da condição do nosso coração que está havendo todas essas hipocrisias, todos esses problemas no nosso meio, porque o nosso coração está endurecido, está apodrecendo pela falta do sal. Nós estamos precisando ser transformados por Cristo. Nós estamos precisando sermos batizados pelo Espírito Santo e com fogo. É por isso que nós estamos dando mais mau testemunho do que bons testemunhos. É por isso que muitas vezes a gente vê pessoas falando: para ser crente como aquele, não quero. Irmãos, o Sermão do Monte foi dito no monte, sabe por quê? Porque naquela época as leis eram ditadas de cima do monte. Lembram de Moisés? Lembram de Josué? Lembram de Josias? Todos eles iam para o cume do monte para falar as leis. E aí Jesus, Ele chega lá no cima do monte
E vejam que o Senhor diz que Ele não veio para cancelar a lei. Jesus Cristo diz que Ele não veio para cancelar a lei, mas Ele veio para cumprir. O Sermão do Monte, sabe o que é o Sermão do Monte? É a constituinte que deve reger nossas vidas hoje que somos cristãos. É a nossa lei. É como nós devemos andar. Eu creio que a partir desses sermões que nós vamos estar falando aqui, vocês vão começar a olhar para o Sermão do Monte de uma outra forma. Porque ele é tudo que nós devemos cumprir. Se nós conseguirmos, e eu vou dizer uma coisa para vocês, o Sermão do Monte, ele não é algo que nós cumprimos para sermos crentes. Nós só conseguimos cumprir se formos crentes. Ninguém nesse mundo consegue cumprir o Sermão do Monte se não for através da sustentação do Espírito Santo. É isso que eu quero que a igreja preste atenção. Irmãos, busquem o Espírito Santo com toda a sua força, porque sem Ele é impossível de se cumprir, de se manter dentro do Sermão do Monte. Não tem como, não há maneira. Sabe aquela questão que você vê muitas vezes pessoas falando assim: ah, mas fulano de tal é tão bom, né? Não é isso que a gente vê? Fulano de tal é tão legal. Ah, mas a minha mãe é uma gente boa. Nossa, minha mãe é demais. Meu pai é maravilhoso. Meu marido é tão bom. Mas se não se converter, tudo que ele faz é amoral. Tudo que ele faz não consegue ser completamente bom, porque é só através do Espírito Santo que isso é possível. Pessoas que já conheceram Jesus e que estão lá fora, irmãos, estão vivendo o pior momento das suas vidas, porque estão sem o Espírito Santo, estão fazendo as piores coisas. Lembra que a palavra diz que quando é adornado, o Espírito sai. Se nós não colocarmos o Espírito Santo dentro, eles voltam piores, 7 vezes piores. E será que a palavra de Deus está mentindo? O que estão acontecendo com aqueles que já ouviram a palavra de Deus, já estiveram dentro da casa do Senhor e hoje estão lá fora? Sabe o que o Senhor diz? Segunda bem-aventurança: bem-aventurados são os que choram. Sabe por que Jesus falou que bem-aventurados são os que choram? São aqueles, irmãos, que olham o que está acontecendo no mundo, que olham para os seus parentes que ainda não foram convertidos, que olham para relatos como esses que eu fiz agora, de pastores, de apóstolos que estão fazendo o que estão fazendo, e se debruçam, que se jogam no chão e choram por essas causas. Senhor, não pode acontecer, não pode continuar, não pode permanecer. E ali a pessoa se derrama diante do Senhor e fala: Deus, o Senhor precisa pôr as tuas mãos. Pessoas estão morrendo nos hospitais, mães estão com seus filhos morrendo dentro da barriga, porque não conseguem ter um acompanhamento. Eu acompanho aquele pessoal do Médicos Sem Fronteiras. Gente, entra no site do Médicos Com Fronteiras. Você que acha que não tem motivo para orar, vai lá. Muitos médicos não são cristãos. E eles pegam as crianças com malária, crianças de 5 anos, que estão pesando 6, 7 quilos. Sabe o que é isso? Meu filho com 3 anos pesa quase 25. Uma criança com 5, pesando 7, 8 quilos. E eles pegam essas crianças e choram, porque muitas vezes eles não têm o que fazer. Por isso que o Senhor fala: bem-aventurados são os que choram. Mas existe uma grande questão. O Sermão do Monte
não é algo que devemos cumprir para nos tornarmos cristãos, como nós falamos. A gente precisa ser cristão para que a gente possa cumprir. Nós vimos que a dificuldade de se cumprir isto que foi dito por Jesus foi e é extrema, mas houve homens cheios e guiados pelo Espírito Santo que conseguiram. É difícil de se cumprir o Sermão do Monte, mas houveram pessoas que conseguiram estar o mais próximo possível, pessoas cheias do Espírito Santo. Paulo, Pedro, Barnabé. E a gente não precisa ficar lá atrás, a gente pode vir aqui mais para perto. George Miller, George Miller, ele orava incessantemente, buscava o Senhor com todo o teu coração, chorava na presença de Deus. Nós vemos aqui, acabei de comprar um livro de um homem chamado Dr. Martin Lloyd-Jones. Ele não fez outra coisa na vida dele, é estudar a palavra, para poder passar para nós os entendimentos. Ele largou tudo na sua vida. Pessoas cheias do Espírito Santo são as únicas que conseguem viver o Sermão do Monte. E eu quero terminar esse sermão dizendo o seguinte: se não for assim, irmãos, seremos cristãos simplesmente marginais. Viveremos às margens do Evangelho. Viveremos ali olhando de perto, mas nunca nos aprofundando. Eu creio que quando Jesus voltar, haverão dois tipos de pessoas: os que fazem e os que observam. E aí o Senhor vai levar aqueles que fazem, e os que observam vão continuar observando Jesus subir com a sua igreja. Eu quero convidar a igreja nesse momento, se levante, se coloquem de pé. Esse é o pano de fundo daquilo que nós vamos falar por alguns meses. O Sermão do Monte. O que eu tenho para dizer para vocês é que o Sermão do Monte não é brincadeira. É uma verdade tão grande e tão forte que Jesus creu tanto nela que Ele deu a sua vida. Que o Espírito Santo hoje Ele está aqui no meio dessa balbúrdia que nós estamos vivendo para tentar nos manter dentro do Sermão do Monte, mas sem buscarmos esse Espírito Santo, se vivermos as marginais do Evangelho, nós corremos o risco de Cristo voltar e nós ficarmos olhando a igreja subindo. Não vamos fazer parte dos observadores, vamos fazer parte daqueles que vivem, daqueles que fazem. Irmãos, abra a mão da sua vontade, abra a mão daquilo que está te levando para baixo. Se tiver que se diminuir cada vez mais, se diminua para que Cristo cresça mais, cada vez mais em nós. Busque o Espírito Santo, não saia de casa sem falar com Ele. Não vá dormir sem falar com Cristo. É o que a palavra diz lá no Salmo 1: bem-aventurados sois vós que meditam de dia e de noite na palavra de Deus. Tudo que você for fazer, seja embasado na palavra de Deus. Vai ser chamado de medíocre? Vai ser chamado de careta? Vai ser chamado de retrógrado? Que seja. Mas eu digo para vocês uma coisa: se agirmos assim, pessoas vão nos observar subindo para a igreja. E infelizmente, você vai estar subindo com Cristo e vendo pessoas subindo. Que nenhum de nós sejamos pegos em alguma coisa dessa que nós falamos aqui. Mas vamos viver a verdade de Cristo. Feche os seus olhos. Eu quero orar por vocês nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra foi pregada aqui nesse lugar, Deus. A Tua palavra, Senhor, foi falada aqui nesse lugar, Senhor. A Tua palavra, Senhor, foi dita, Senhor, aqui nesse lugar.
Mas ela, Senhor, ela não vai ser cravada em nosso peito se não tiver a obra do Teu Santo Espírito. Senhor, eu lhe peço, Senhor, que não somente hoje, mas que o Senhor esteja tomando, Senhor, fortemente, cada vez mais a Tua igreja. Ó Espírito Santo de Deus, toma os nossos corações, toma a nossa mente, toma, Senhor, as nossas vontades. Senhor, nos mostre qual é a vontade de Deus. Testifica em nós a justiça, o juízo. Testifica em nós, ó Pai, o pecado. Esse é o mal que nós estamos vivendo, Deus. Não pregamos mais o pecado. E se não pregamos os pecados, como que nós vamos saber o que nós estamos fazendo de errado? Como que nós vamos saber qual a verdadeira glória do Senhor? Abençoa-nos, Deus. Perdoa as nossas falhas. E uma coisa que nós podemos guardar no nosso coração é que o Senhor é misericordioso, que o Senhor nos ama. E tudo isso que o Senhor falou aqui hoje, Pai, não é porque o Senhor quer nos matar, é porque o Senhor, Pai, quer trazer para nós vida e vida abundante. Que nós sejamos não somente felizes, mas que nós sejamos mais que felizes. Nos ajuda, Deus, ajuda a Tua igreja em todas as dificuldades familiares. Reúna as famílias de novo, Senhor, no Teu seio. Reúna as famílias de novo, Senhor, debaixo da Tua graça. Reúna as famílias de novo, Senhor. Senhor, meu Deus, tira do Teu meio, tira do meio do Teu povo, Senhor, aquilo que está causando mau testemunho. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos sal e luz. Ajuda-nos, ó Pai, a falarmos com doçura, com poder e com operação de maravilhas e milagres. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.